Bem-vindo ao Genoma Cast, o seu podcast educacional. Sob a direção do Genoma Sistema de Ensino, nosso objetivo é explorar temas cruciais que moldam o aprendizado e o desenvolvimento. De desafios contemporâneos em sala de aula a inovações pedagógicas, cada episódio oferecerá insights profundos, entrevistas com especialistas e reflexões práticas para os pais, educadores e interessados no futuro da educação. Junte-se a nós para um bate-papo objetivo e dinâmico. Fala galera, estamos aqui na mesa do Genoma Cast para fazer uma proposta diferente, uma nova dinâmica, vamos assim dizer. Estou aqui com o meu amigo Lucas Henrique. Fala galera, eu sou o Lucas. E com o Pedro Henrique. E aí galera, eu sou o Pedro. E estamos aqui, colocando o Davi Catalão contra a mesa. Nossa senhora, ô Luiz, uma pizza, tá? O Wellington já reivindicou e eu tô reivindicando publicamente, tá? Depois de colocar eu e o Wellington nesse aperto aqui, porque os meninos vão questionar o Wellington também daqui a pouco. Eu vou fazer o Wellington aparecer aqui pra vocês conhecerem ele, né? Mas pizza e uma coca, tá? Você tá devendo a gente. Mas, brincadeiras à parte, será um prazer participar desse projeto do Luiz. Luiz encabeça um projeto aí sobre educação financeira com os meninos e meninas da primeira série de Valadares e Teófilo Otoni. E esse projeto é muito legal. Os meninos precisam simular a construção de um banco. Então esses meninos estão sabendo tudo sobre taxa de juros, tipos de juros e assim vai. E hoje nós vamos conversar sobre educação financeira. Educação financeira para adulto, criança, vovô, vovó ou jovem? Nossa ideia foi trazer sobre adolescente, né? Porque esse período na cidade, no ensino médio, que você não sabe nada do seu futuro e você já com aquela ansiedade, nossa, o que eu vou fazer da minha vida? Eu vou virar profissional aonde? Será que eu vou ganhar bem? Mas educação financeira não é sobre o quanto de dinheiro que você ganha, e sim como você usa seu dinheiro. E por isso que a gente acha importante trabalhar isso aqui, para conscientizar tanto adolescente quanto às vezes até jovens, né, que estão ali começando no mercado de trabalho, ainda não são tão experientes, a saber mais um pouco e sempre tentar melhorar. Fantástico, cara, fantástico. Então bora aí, gente, passar batina. A primeira pergunta é sobre a importância da educação financeira. Para você, por que é importante entender sobre dinheiro mesmo sendo jovem? Eu gosto muito dessa pergunta e eu digo por quê? Porque eu não tive educação financeira, nem por parte da família, nem por parte de escola, que eram outros momentos da vida. Então, eu errei muito mesmo no início da minha vida profissional, né? E inevitavelmente hoje eu entendo a relevância de uma educação financeira. Só que essa pergunta eu acho legal também por causa de uma coisa. A gente fala assim, por que é importante a educação financeira para os jovens? E aí eu pego uma situação como o que me vivenciou hoje. Meu filho de manhã, ele fica na casa da minha sogra. E aí a gente busca ele na hora do almoço, e na hora do almoço então eu trago ele para a escola. E aí hoje minha sogra falou assim, olha, o Gael comeu o lanche dele, que ele ia trazer para a escola, o Gael já comeu. O menino tem muita fome, né, criança? Aí ela falou assim, aí você precisa arrumar um lanche para ele. Eu falei assim, cara, eu não vou ter tempo de passar em lugar nenhum para comprar um lanche. Então eu peguei e dei o dinheiro para ele. Então, aí eu acho que a importância da educação financeira já está numa criança de 7 anos, por exemplo. Então eu cheguei para ele, entreguei ele R$10. Perguntei, você sabe o que você quer comer? Ele falou assim, sei. Eu falei assim, o que você vai comer então? Ele falou assim, uma pizza. Eu falei, quanto custa uma pizza? Ele falou, acho que é R$8. É R$8? Vocês que estudam na escola? É R$8. Ele falou assim, R$8. Eu falei, então vai sobrar R$2. Tá? E ele falou assim, posso comprar uma balinha? Né? Que é aquelas balas de hortelã? Eu falei que não. Ele falou assim, por que não? Eu falei assim, porque na nossa casa tem um pacote de balas de hortelãs que nós compramos quando fomos à Vila Velha. Aí ele falou assim, então o que eu posso fazer com esse dinheiro? Eu falei, guarda. E aí a gente pega nisso. Ele fala assim, mas eu vou guardar. Eu falei, claro que você vai guardar. Então você chegar lá na nossa casa, você põe no seu cofrinho. E no seu cofrinho já tem R$80. Você vai ter 82. Você vai ter mais alguma coisa. Então assim, a criança, né, ela já vai ter que aprender a lidar com esse dinheiro porque ela vai fazer escolhas no seu dia a dia. Então quando a gente pega e tenta, mesmo que de uma forma muito singela, como a escolha de uma pizza, a escolha de um drops, né, e você vai conscientizando a criança, ela vai percebendo que nem tudo é sobre o momento. Também existem coisas que são sobre o planejamento.
Então, quando eu falo para ele trazer o dinheiro dele, é porque, igual semana passada, ele virou para mim e falou assim: pai, posso comprar Robux? Aí eu falei assim: eu não tenho dinheiro para comprar Robux. Aí ele pegou o dinheirinho dele, que ele tinha ganhado, e falou assim: eu quero comprar o Robux. Ou seja, quando você tem esse controle financeiro, você tem liberdade. Isso que é legal. E a liberdade não é sobre o agora. A liberdade é sobre algo em que é pensado, que é desenvolvido. Então ele ter esse dinheirinho que já está guardando já tem um tempo, ali fez com que quando eu fizesse a rejeição do Robux, ele falasse assim: mas eu tenho esse dinheiro. Então, já que meu pai não pode me dar, eu posso comprar com o dinheiro que eu tenho. Então, é importante para que a gente ganhe liberdade, autonomia. E Também, quanto mais cedo começar, melhor, né? Porque ele já vai colocando isso na cabeça dele, porque quando ele realmente começar a entrar, ele já vai ter uma boa estrutura. Com certeza. também você falou que você mesmo não teve muito aprendizado sobre educação financeira e deu exemplo do seu filho. Eu acho que hoje em dia, tipo assim, cada dia que passa, as crianças, jovens, estão aprendendo cada vez mais sobre como investir seu dinheiro. Por causa de Bitcoin, bancos online, isso acho que tem sido muito importante também. Sem dúvida. E assim, se eu pego hoje, né, a informação que vocês têm, vocês jovens vocês já conseguem fazer planejamento com 18 anos para pensar como ter uma renda em que seja uma renda em que ela vai se acumulando ao ponto que, dado o momento da sua vida, você consegue ter uma vida mais tranquila sem precisar trabalhar tanto, né? Eu nunca tive isso, né? Então, assim, é indiscutível que um jovem hoje, da idade de vocês, 16 anos, tendo o conhecimento que vocês têm, quando chegar com 50 anos, vocês terão muito mais tranquilidade, ou melhor, podem ter muito mais tranquilidade do que os homens de 50 anos da minha geração. Tem alguma coisa assim específica que você gostaria de saber antes de você ter conquistado essa autonomia econômica ou não? Cara, muitas coisas. A primeira delas, e ela pode parecer bobeira, mas a primeira delas é sobre consumo. Porque a gente consome muito pela emoção. Né? Então, como a gente consome muito pela emoção, gostaria muito de ter aprendido um pouco mais a lidar com esses sentimentos de comprar para suprir questões que não são de consumo, que são, por exemplo, frustrações. A gente está frustrado às vezes, e para satisfazer a frustração, que é frustração relacional, que é frustração às vezes pessoal, a gente vai lá e compra alguma coisa. E compra coisas que são simples, gente. A gente fala assim, não está falando de comprar coisas gigantes, mas às vezes hoje é sexta-feira, dia que a gente está gravando. Aí às vezes você está com a semana pesada e você fala assim: hoje eu mereço um açaí. E às vezes você não tem o dinheiro para açaí. Ou melhor, você até tem esse dinheiro, mas você também tem outros planos. Então, se eu tivesse tido esse conhecimento de, vamos dizer assim, uma saúde emocional para consumo, eu acho que teria sido melhor, né? E uma coisa interessante, pesquisas apontam que 6 a cada 10 brasileiros realizam compras, sejam virtuais ou sejam presenciais, por impulso. Então isso gera, né, desperdício, querendo ou não, às vezes você compra coisas que você não vai usar, e também gera, né, dívidas. Exato. E como você falou, o exemplo do seu filho também eu acho muito importante, tipo, começando desde criança, saber tipo, o valor do dinheiro, saber economizar e tudo mais, tipo, desde pequeno, criança e tal. O mesmo exemplo da bala, tipo, mesmo criança ele já começou a entender, tipo, pra que eu vou comprar uma bala na escola, gastar meu dinheiro que eu podia guardar, que ele guardou no caso, sendo que eu já tenho um pacote de bala em casa. Ele, tipo assim, gastaria sem ter necessidade mesmo. Que para satisfazer a relação do momento. Ele tá com o dinheiro ali na mão, e aí ele fala assim: o que eu vou fazer com isso? Que a gente faz isso, vocês fazem isso também. Às vezes ele tá com o dinheiro na mão e fala assim: eu preciso gastar ele. Por quê? Porque ele tá na minha mão, então ele, como se diz, ele não era para estar aqui. E o dinheiro, quando você investe ele, seja às vezes só a juros baixos, né? Por exemplo, a taxa de Selic, que é uma coisa bem confiável e seguro, ele gera e vai gerando conforme passar o tempo. Então o dinheiro, quando vai passando o tempo, ele vai tendo um certo valor. Então, às vezes, é melhor até você juntar esse dinheiro e investir ele do que deixar ele parado, do que ele gastar de uma vez. Exatamente. E aí não é uma coisa do momento, né? Porque você tá ali com aquele dinheiro e ele vai se tornar um volume maior, mas com um prazo, né? Você vai fazer um investimento e você fala assim: daqui a 10 anos, esses R$100 vai ter virado tanto. E aí a gente fala assim: não, mas
R$100 agora eu compro uma camisa. Então, do ponto de vista de satisfação, a gente prefere ficar satisfeito com a camisa do dia do que aquele retorno que vai dar daqui a 10 anos, né? Porque, como você disse, R$100 gerou um juros, eu posso reinvestir, vou reinvestir, daqui a pouco os R$100 já se tornam R$200, que é um juro maior, e aí a gente vai, né? Agora, levando mais sobre o lado dos meios digitais. Como os meios digitais influenciam o mercado financeiro e o comportamento dos consumidores? Cara, isso é muito legal, essa pergunta. E aí eu vou filosofar um pouco, né? Porque é minha área, né? Que queira ou que não. Quando a gente para pensar, as redes sociais, o espaço digital, ele tem potencialidade de fazer algo que é extremamente positivo, que é a educação, como a gente pensa educação financeira e tudo mais. Então você tem hoje aí diversos nomes de influenciadores que trabalham em educação financeira, como a Natália do Me Poupe, ou o Thiago Nigro do... Qual que é o nome dele mesmo? Eu esqueci o nome dele, né? Então você tem o Thiago Nigro, você tem a Natália do Me Poupe, você tem muita gente que pode te ensinar isso. Mas tem também um lado que é um lado cruel, que as pessoas buscam soluções rápidas. E quando você vai nesses YouTubers ou outros personagens que vão te educar financeiramente, ou tem a proposta de educar financeiramente, todos eles vão dizer: isso daqui é algo a longo prazo. Só que ao mesmo tempo você tem ali na internet uma propaganda de bet, em que ela não fala que é a longo prazo. Ela fala que se você apostar R$100 numa determinada odd, você vai voltar ali para você talvez R$700. Se você fizer uma combinação perfeita. Então, para nós que somos educados a ter satisfações momentâneas, a internet ela pode causar essas armadilhas. Ela está ali me ofertando possibilidades muito boas de uma educação financeira, mas ela também me oferta essas armadilhas. Então, do mesmo modo que eu consigo ter, vamos pensar aí, né, um grupo no Telegram que vai me ensinar como entender o movimento das criptomoedas, e eu conseguir fazer um aporte que seja não tão arriscado, que seja um pouco mais seguro, eu tenho um grupo que vai me falar sobre estatísticas de bets e a galera vai cair em cima dela. Uma coisa também que acontece muito nos dias de hoje é o pessoal, por falta de informação, acaba entrando em esquema de pirâmide, esquema de venda de curso, que o pessoal, né, influencers, falam que jeito de ganhar dinheiro fácil, mas muitas vezes, quase sempre, esse pessoal não está na lei e acaba, né, cometendo vários crimes digitais que também são crimes. Exatamente. E sem contar que grande parte das vezes, e esse é o maior problema, é que esses programas que são, vamos pensar assim, problemáticos, que são crimes, ou mesmo que levam ao endividamento dos indivíduos, porque é um investimento de muito risco, todos eles têm a mesma fórmula. Eles prometem retornos rápidos. E a primeira coisa que a gente entende é que, falando em economia, o retorno não vai ser rápido, ele vai ser um planejamento. É claro que você pode dar muita sorte, né? Sorte que eu falo assim, tem estudo também. De talvez se você, vamos pensar, o cara que tinha $10, tinha uma Bitcoin em 2010, sabe? Hoje o cara tem muita grana, mas vamos entender que também naquele momento era um risco muito alto isso, e ninguém falou para ele assim, ó, você vai ficar rico amanhã. O cara tem com uma Bitcoin hoje, vale, eu acho que Uma Bitcoin está 550 mil. 550 mil reais. Hoje, que inclusive está em queda. Tá em queda. Tá caindo. Mas aí você para pensar, é hoje, não era do dia, não foi do dia para a noite que ela virou 500. Ela primeiro foi de 100 para 150, de 150 para 200, e aí ela vai vivendo esses processos. Aí daqui a pouco ela volta para 300, então você não tem ali esse movimento. Aí ó, o Elton aparecendo aqui, ó. Inclusive, eu acompanho o mercado Bitcoin, né? E semana passada ele estava 650. Exatamente. Aí eu até questionei essa semana alguém se aconteceu alguma coisa no mercado financeiro, porque despencou muito rápido. E eu tenho que investir, pô, tem que ter o retorno. Exatamente. Então, assim, tudo que te vender falando assim, ó, retorno rápido, tenha medo. Ainda mais falando sobre esse mercado financeiro, esse mundo aí, tudo pode acontecer, muita coisa pode acontecer muito rápido.
de um dia para o outro também o Bitcoin pode despencar ou subir e a gente não espera. Um exemplo disso foi quando, uma coisa besta, o Cristiano Ronaldo, né, famosíssimo, uma influência muito grande. Segundo ele, o homem mais famoso do mundo. Não, é que Ele falou. a gente não vai entrar nesse assunto não, porque eu Vou ter sou que mais abordar. fã do Messi, né, mas isso é pra outra hora. Mas quando ele tirou a garrafa de Coca-Cola e falou pro pessoal beber água, Perfeito. foi uma ação do nada que movimentou milhões de dólares. E é tão doido isso, excelente exemplo, que hoje, né, a empresa, né, que é a Coca-Cola de modo geral, ela é uma grande investidora em bebidas que não sejam refrigerantes, como água, suco e assim vai. Inclusive a água que ele pega, ele tira a Coca-Cola, a água que ele pega também é da Coca-Cola. Será que não é intencional? É aquela história. É. Não sabemos. Não é intencional pegar sim, mas será que não é intencional ser da própria Coca, né? Fazer a propaganda da própria Coca. Então é isso. Então, assim, respondendo a sua pergunta, fechando, a internet está aí me dando instrumentalização para fazer coisas extremamente fantásticas e me dando instrumentos também para poder assumir riscos que podem ser problemáticos para a vida. Aí cabe a nós decidir o que a gente vai fazer quanto a isso. E para tomar decisão a gente precisa ter o quê? Educação. E eu também acho que com certeza, tipo, esse lado de ser ruim, prejudicial a internet nisso, acho que afeta muito mais um jovem do que um adulto que não tem uma base, tipo, financeira, tipo, não tem noção do que a pessoa tá falando, ela acredita assim que é verdade e entra no desespero, eu quero ter o meu dinheiro para comprar tal coisa. E entra sem saber de nada e acaba, tipo, acarretando um problema muito grande que às vezes ele não consegue resolver, eu acho. E vocês têm desejos, vocês querem ter um tênis, vocês querem comprar uma camisa, querem sair às vezes com um colega e às vezes a família não vai te dar suporte financeiro toda vez. E aí o jovem ele realmente é um ser desejoso por uma autonomia financeira e às vezes ele é seduzido exatamente ali no rápido. Falando sobre dívida também, né? O maior causador de dívida dos dias de hoje é o cartão de crédito. Você acha que é uma ferramenta boa ou uma ferramenta ruim? Eu realmente acho ele uma ferramenta boa. Davi, acho ele como uma boa ferramenta. Porque ele é uma ferramenta que permite que você consiga, dentro dele, potencializar alguns investimentos, como, por exemplo, milhas, coisas desse tipo. Mas ele cria sobre o indivíduo a ilusão de ter dinheiro. E o que isso é ruim. Que isso sim é ruim. Então, vamos imaginar de maneira prática, né? Uma pessoa com um salário X... Vamos colocar um valor de 5 mil para ficar mais fácil. Ela, por vezes, vai ter um cartão de crédito em que o limite é 10. Aí é a sensação de que você tem 10. E esse é o problema. Mas esse problema, por que eu falo que não é a questão do cartão de crédito? É o cheque especial do banco. Se eu chego no banco e eu vejo lá que o meu dinheiro que eu tenho na conta é, sei lá, R$1.000, mas somado com o meu cheque especial, que é o crédito que o banco me dá para questões emergenciais, o meu saldo é 5 mil porque eu tenho 4 mil de cheque especial, o cara acha que pode gastar 4 mil, velho. Só que esses 4 mil não são dele. Assim como o crédito que você tem no cartão de crédito não é seu, ele é do banco. Então, se o indivíduo usar o cartão de crédito de uma forma que seja consciente, com acompanhamentos diários de cartão de crédito, o que ele está gastando todos os dias, né, com organização do que é a previsibilidade de gasto que ele tem por mês, quanto ele gasta de supermercado, e aí diante disso, o que eu posso gastar fora das minhas contas mensais, quais são os valores de extra que eu posso inserir no meu cartão, de maneira que ele esteja sempre ali, orbitando dentro de uma realidade financeira que seja compatível ao salário da pessoa, eu acho que é uma boa forma assim, de uso. Agora, se o indivíduo usar aquilo ali como se diz, né, ao infinito e além, aí, cara, é uma bola de neve, porque aí você não consegue pagar, os juros do cartão de crédito, eu acho que é o mais alto, né, dos bancos, é os juros mais alto, e aí você vai criar ali um problema de que se aquilo antes te dava a liberdade de comprar sem estar com dinheiro no bolso, né, então eu mesmo não sei o que é ter carteira mais há muitos anos, porque hoje é Pix e cartão, tudo está no meu celular, então hoje em dia só com o meu celular eu vou para todos os lugares, então essa liberdade que ele me oferece, o cartão ainda é melhor porque você não precisa nem ter acesso à internet,
quando o cartão está cadastrado no seu celular. Você não precisa ter acesso à internet, então te dá essa liberdade de você fazer tudo ali. Mas se você não tiver esse acompanhamento, dá ruim. Né? Você falou sobre ver seus gastos. Isso é uma boa forma de começar a aplicar a educação financeira. É você mapear quanto que você ganha e X parte do meu salário vai para alimentação, Y parte vai para lazer. E uma das coisas mais importantes é sempre separar uma parte para uma reserva emergencial. Por exemplo, a gente não tem um carro, né? Mas supondo que a gente tem um carro. O carro estragou de última hora. Exatamente. Você tem que ter uma reserva ali, às vezes um eletrodoméstico estraga e você pode perder muita qualidade de vida ou até entrar em dívida por não ter planejamento, por não ter uma reserva. Isso é uma das principais coisas que é necessário a gente fazer para aplicar a educação financeira na prática. E assim, a reserva ela é necessária para coisas que são simples. O carro estragou, mas a gente pode pensar também uma situação bem simples, né? Que às vezes a gente adoece mesmo, e remédio é caro. Dependendo do remédio, cara, você não está preparado para pagar ele, né? Então, não tem como eu tentar de outra forma, não. É só pela educação financeira que a gente vai ter reserva emergencial. Na sua visão, o dinheiro, ele traz felicidade? Olha, dizer que dinheiro não traz felicidade é conversa aí boba, gente. Dinheiro, ele realmente não proporciona ao sujeito a felicidade plena. Mas a ausência do dinheiro leva à frustração. A ausência de dinheiro leva, então, à ansiedade. A ausência do dinheiro leva você não ter ambição de sonhos. Então, o dinheiro não traz felicidade, mas a falta dele te traz problemas em que esses problemas te deixam triste, te deixam frustrados, te deixam extremamente, então, sem objetivo de vida. Né? Então, você virar para mim e falar assim, Davi, dinheiro para você é importante para te proporcionar felicidade? Não, o que me proporciona felicidade é minha família, meus amigos, mas para que eu tenha uma boa relação com a minha família, é preciso que a gente tenha o que comer, que a gente tenha, então, um lugar para viver, é preciso que a gente tenha condições de fazer viagens, Um momento de lazer, exatamente. Então, o dinheiro não é a razão da felicidade, mas ele cria condições para que a gente possa ter uma vida tranquila. Aí você vai falar assim, Davi, muito dinheiro é importante? Eu vou te dizer que não é, mas é o suficiente para que você consiga ter autonomia, liberdade, sonhos. Isso é importante sim para que a gente tenha uma vida saudável. Eu acho que o dinheiro é essencial até ele garantir completamente sua tranquilidade. Quando você está estável ali, sabe, conseguir ter um momento de lazer, conseguir ter uma reserva, saber, conseguir se alimentar bem. Eu acho que ali, sim, o dinheiro é essencial, para garantir uma tranquilidade. Aí, mais disso, claro que dinheiro é muito bom, mas eu acho que não é essencial depois que você conquista a sua tranquilidade. Exatamente. Assim, eu acho que a gente tem um problema, né, para falar sobre isso, que é as pessoas que projetam que a felicidade virá só na riqueza. E aí elas deixam de ver coisas que são boas da vida, simples da vida, que são muito mais realizadoras, né? Então, um exemplo comum que a gente vê em tudo que é filme, extremamente comum de ver em filme, que são aqueles pais, né, que às vezes dedicam a vida inteira a trabalho para acumular riqueza e perde a infância do filho, perde às vezes a vivência com a família. E aí, então, assim, projetar que a riqueza traz felicidade é inadequado. E isso não é discussão dessa época só. O Machado de Assis, lá no Realismo, ele falou na sua obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, ele já criticava o pessoal que... é uma crítica do livro, né? O pessoal discute se Brás Cubas realmente perdeu tudo porque ele quis juntar dinheiro. Muitas pessoas afirmam que ele tentou juntar dinheiro e acabou que ele morreu sozinho, né? Ele não se casa e ele dedica o livro dele para os vermes, né? Que estão com ele, porque é um narrador meio que morto. Isso é muito interessante, que essa conversa já vem de anos. E você pegou aí, vamos pensar de Sócrates também. Sócrates usava uma túnica só, né, gente? E aí uma das críticas deles aos sofistas é exatamente que essas pessoas, pela busca da riqueza tão grande, elas então até mesmo corrompiam a sua própria moral. Essa é a crítica de Sócrates.
Que vale para os dias de hoje também. Que vale para os dias de hoje. Então a gente corrompe a nossa moral, nossa ética, os nossos valores só pela riqueza? Ele vai dizer, não faz sentido. Não faz sentido. E a última pergunta é: como seria uma sociedade com mais consciência financeira? Olha, eu não sei como é que seria, não. Diretamente não, mas eu acho que nós seríamos muito mais felizes. Eu falo porque assim, eu não sei como é que seria, porque as pessoas parariam de comprar por impulso, aí tadinho. Né, os aplicativos de comida iam entrar em decadência. O próprio Luiz também, que pizzaria dele. Então assim, eu tô preocupado com o Luiz, né, também. Mas é porque, fala brincando, mas é verdade. Ontem mesmo, tava um calor danado aqui em Valadares. Tava muito quente. Cara, e nisso que tava muito quente, eu falei assim, eu vou comer um açaí. Do nada me bateu na cabeça. E aí nisso eu entrei no aplicativo para pedir. E aí, no meio do negócio, aconteceu alguma coisa dentro do ambiente de trabalho que eu tive que deixar o celular. E aí, na hora que eu voltei, eu falei assim, não vou pedir mais. Então, vamos pensar num contexto prático, né? Se naquele momento eu ia fazer uma compra por impulso. Se a gente for totalmente educado financeiramente, a gente nunca vai comprar por impulso. Por isso que eu brinquei que eu não sei como é que vai ser o mundo. Mas uma coisa eu tenho certeza, o indivíduo com educação financeira, ele é um indivíduo muito mais feliz. Porque ainda que ele tenha, por vezes, a compra por impulso, ele ainda tem controle sobre a vida dele. Né? Então ele tem controle, por exemplo, de que mês que vem ele não vai ter aperto, ele vai conseguir planejar uma viagem, ele vai conseguir então dormir tranquilo no travesseiro. Então, como seria um mundo com total educação financeira? Não sei como seria. Mas eu posso dizer que os indivíduos com educação financeira, o jovem com educação financeira, o adulto, o vovô, a vovó, a criança, são pessoas com mais tranquilidade, porque elas têm controle sobre a vida delas. E você, nesse ramo aí de professor, você acha que tinha que ter uma matéria na escola para a educação financeira? Cara, essa pergunta vale R$1 milhão, né? Luiz, vamos encerrar o podcast aqui. Tô brincando. Mas eu acho que a matéria sobre educação financeira, eu não sei como ela se encaixaria necessariamente com os estudantes, por exemplo, do ensino médio. Mas quando você pega no fundamental, os projetos de educação financeira, eles já são bem legais. Né? Vocês são já jovens, assim, eu acho que vocês não chegaram a pegar o Genome Start. Né? Não. Então o Genome Start já tem algumas coisas relacionadas à educação financeira, como, por exemplo, né, o Funny Money, que os meninos ganham um dinheirinho virtual, lá, um dinheirinho de mentira, em que eles compram as coisas. O meu filho é tão macaco velho com isso, né? Filho da Natália, né? Natália é muito negociada com dinheiro. E aí, eles recebem no final da primeiro semestre e no final da segunda. Ele gastou só um pouquinho no final da primeira para sobrar o dinheirinho dele para ele usar tudo no final da segunda, para poder comprar as coisas mais caras. Então, tipo assim, ele fez esse planejamento. Então, você pega uma criança de 7 anos, já pensou ali assim, se eu juntar parte desse funny money, esse dinheiro de mentirinha, que eu não tô afim de comprar esses negócios aqui agora, para ver o que vai ter lá na frente, isso já é muito legal, porque ele vai ter essa liberdade. Ele conseguiu ter consciência que dentro daquilo que tinha lá, ele não precisava gastar tudo. Ele podia guardar. E pode ser que chega no final do ano e ele perceba que nada vale a pena para ele ainda. E aí talvez ele não vai conseguir juntar para o próximo ano, mas o valor da educação financeira foi dado, que é ele entender que ele não precisava esgotar aquele recurso todo naquele momento. E querendo ou não, quando ele estiver mais velho também, ele já vai ter mais consciência, né? Vai estar mais à frente daquelas pessoas da mesma idade que ele, que quando crianças não tiveram essa educação financeira. Tomara, né, cara? Até porque, assim, como vocês colocaram já, né, educação financeira traz essa liberdade para a pessoa. E aí, então, dadas suas considerações finais para a gente acabar o programa. Galera, primeiro eu queria parabenizar o Luiz. Luiz, parabéns, cara. Esse projeto é fantástico aí. Já é o 2º ou 3º ano que esse projeto está acontecendo. O Luiz, inclusive, ontem me cobrou, porque eu não estarei aqui no dia da apresentação de vocês. Acho que é quinta-feira que vem? Não, é segunda, dia 24. Eu não estarei aqui, mas ele já me cobrou para ir em Teoflotone. Então, assim, vou ter que ir lá em Teoflotone ver a apresentação final. O ano passado eu participei, foi fantástico. Então, queria parabenizar o Luiz, primeiramente, pela iniciativa, pelo projeto. Queria parabenizar vocês
pelo convite que me fizeram, porque foi uma coisa que partiu de vocês, é um protagonismo total. E queria dizer que, para todos os jovens que vão assistir isso daqui, né, sejam os estudantes da nossa instituição, os colegas de vocês de outras instituições, que sobre a educação financeira a gente não pode somente depender do movimento externo do pai, da mãe, da escola. Isso também tem que partir da gente. Não tem como, porque cada um tem desejos e objetivos diferentes. Então, como a gente estava falando mais cedo sobre o mundo do trabalho, né? Existem pessoas que querem começar a trabalhar mais cedo, querem ter autonomia financeira mais cedo. Mas é importante que elas entendam, por exemplo, que talvez tomar essa escolha, ela seja uma escolha que vai sacrificar uma universidade. E isso vai impactar quando ele tiver com 30, 40 anos, talvez no salário, porque as pesquisas mostram que quem faz faculdade ganha mais do que quem não faz faculdade, segundo as pesquisas. Então, entender sobre essa educação financeira, ela é importante para que cada um consiga fazer essa trajetória. Porque até para aquele que escolheu, por exemplo, não fazer uma universidade, porque tem pessoas que vão escolher não fazer uma universidade, ele entenda que diante dessa realidade ele também pode ter uma liberdade financeira, desde que ele saiba utilizar isso. Então, assim, para todo mundo, eu vou dizer que não dependam somente das fórmulas prontas, né, dos exercícios externos. Também busque você entender um pouco isso. A sua mesada pode ser uma forma de você iniciar aí essa educação financeira, né? Você falou sobre não depender dos pais ou de uma instituição. A internet está aí disponível para praticamente toda a população brasileira. Tem muitas coisas. Vocês passam o dia inteiro no TikTok? Tem muitas coisas ruins, né, que não agregam em nada na internet, mas tem muitas coisas muito boas. Só basta saber procurar e ter interesse. Exatamente. Para de assistir um pouquinho desses gameplayers que ficam só mostrando reaction de jogo e vai assistir outras pessoas, vai assistir a galera que vai trazer não só informação financeira, mas informações de modo geral, né? Saúde, bem-estar, né? Convivência social, também são coisas bem legais, assim. É isso, meninos? É isso. Galera, queria agradecer vocês demais aí, primeira vez que eu fui colocado contra a parede, espero ter feito um bom papel de entrevistado. Queria agradecer muito vocês e deixa um recado agora no final de vocês. A gente queria agradecer também, né, a instituição do Genoma por nos proporcionar esse grande projeto e agradecer o Davi por ter recebido a gente aqui. Foi um prazer imenso. A gente vê, né, os nossos professores aqui e tá aqui é uma sensação bem legal. E querendo ou não, tipo, a gente fazendo esse projeto, além de ensinar outras pessoas, a gente também aprende, né, sobre como investir nosso dinheiro, que vai ser muito importante pra gente agora e daqui a alguns anos, né? Fechando o que o Lucas falou, eu também acho que vai ser muito importante, porque, tipo, não só como investir, mas, tipo, uma noção do que é o mercado financeiro, igual em taxa, quantidade por cento que você vai ganhar ali, e, tipo, investir de uma forma correta, com pouco risco, igual o Davi falou no meio do podcast, em negócio de bet, que querendo ou não vai levar você a lugar nenhum. Exatamente, né? Aquela história, né? Tudo que falar pra você que vai vir com muita facilidade, levanta a orelha, entendeu? Vai ali com cuidado, não seja seduzido pelo canto da sereia, como diria o pessoal. Galera, é isso então, muito obrigado. Wellington, vem cá despedir do povo, já que hoje você fez participação especial, cara, também. Pô, eu queria agradecer também, né, a honra de receber os meninos aqui no estúdio e aprender um pouco mais, pô. É sempre bom. Sim. Eu tenho uma certa noção do mercado financeiro, dessas contas, como é que fala? Esse controle financeiro. Então, quando o Luiz vem em cada aula, você fica pegando aula particular com ele. Na verdade, não. Eu sou quase um contador, cara. Que isso? Eu fiz 5 períodos de ciências contábeis. Não finalizei por culpa da pandemia, mas pretendo finalizar assim que eu finalizar a publicidade e propaganda, mas aprendi muita coisa lá e minha base para tudo que eu faço hoje, até para minha reserva de viagem semana que vem, veio daí. Isso aí, cara. Aí, ó, um exemplo do exemplo da prática da reserva financeira. Claro. E aqui, vai passar bem, filho. Passar bem. Vai passar bem. Vai passar Valeu! Bem. Galera, valeu
tchau, até mais. Valeu.